Bárbara de Yansan e vamos dar continuidade ao o último vídeo que eu falei sobre desconstrução das coisas. Então tá, vamos recapitulando. Eu falei um pouco sobre história, falei um pouco sobre antropologia, um pouco sobre o século XIX. Quem não viu, vai lá, assiste o último vídeo da semana, que esse vídeo vai ser um vídeo complementar àquele vídeo. Tá? A intenção desses vídeos é poder construir um pensamento existente do século XIX para conseguir entender da onde o kardecismo surgiu, como o kardecismo surgiu, por que o kardecismo surgiu e por que a Umbanda tem essa intenção de ser as questões em relação a kardecismo, Umbanda e algumas mistificações que existem em relação à Umbanda. Tá. Eu não falei sobre uma coisa muito interessante no vídeo anterior e eu quero abordar agora com vocês, que é a questão um pouco mais a fundo sobre o darwinismo, né? Quem conhece o darwinismo sabe que é a teoria da evolução das espécies, de adaptação, mutação genética, e que um animal ele vai sofrendo mutações e vai surgindo outros, que todos nós viemos de animais marinhos há muitos milênios atrás, e que temos igualdade com a maioria dos bichos, porque todos vieram de um ancestral comum, na evolução, teoria da evolução, né? Que viemos dos primatas, né, e etc. Que gera um monte de polêmica, mas que é assim, ciência é ciência. Na onda do darwinismo que surgiu nessa época, começou-se a tentar justificar todas as questões do mundo baseado nessa questão de evolução, nessa questão evolutiva de que um espírito que uma pessoa, um ser, alguma coisa, uma cultura, tudo era alguma coisa atrasada caminhando para uma evolução. Já dá para ver que daí que vem esse termo espíritos mais e menos evoluídos, espíritos que passaram ou não por certas experiências e que são mais ou menos evoluídos. Quem acompanha o canal sabe que eu não gosto desse termo evolução, espíritos mais ou menos evoluídos. Eu gosto do termo sabedoria, espíritos mais ou menos sábios. Evolução dá uma característica de que um é mais atrasado do que o outro, e não necessariamente que os espíritos são mais atrasados, mas só que sabem mais coisas do que outros. Então, assim, um aluno do primeiro ano do ensino fundamental e eu, que estou na segunda faculdade, eu sou mais evoluída do que ele? Não. Eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais sabedoria. Eu sou mais evoluída do que vocês, que sabe pouco sobre humana? Não, eu tenho mais conhecimento, tenho mais sabedoria. E não que eu sou mais evoluída, eu posso ter mais tempo na Terra e em encarnações que me deu mais características, mais conteúdo, mais sabedoria, mais discernimento, mas isso não me faz mais evoluída. Então, continuando, vindo dessa questão do darwinismo, no século XIX, eles começaram a catalogar tudo nessa escala de mais alto para mais baixo, vertical. Então, hierarquizava. Então, assim, a cultura mais importante, mais evoluída, obviamente, naquela época era considerada europeia. Então, a Europa, Inglaterra, França e etc., eram os países de cultura mais evoluída, porque eles tinham progresso, eles tinham tecnologia, eles tinham fábrica. Lembrando que no vídeo anterior eu quis lembrar vocês que nessa tentativa de justificar a colonização massiva, começou-se um discurso nacionalista para poder provar que a terra, a cultura, o país era mais evoluído do que os outros países. E uma das formas que eles começaram a usar para catalogar colonizadores e colônia era pelo progresso tecnológico. Então, países que tinham progresso tecnológico eram os mais evoluídos. Países que tinham monoteísmo cristão eram os mais evoluídos. Todas as outras culturas, todas as outras civilizações, todas as outras do resto do mundo, em religiões, etc., eram todas catalogadas nessa escala vertical, sendo a mais evoluída que tem mais progresso tecnológico e a menos evoluída que não tem progresso tecnológico. E aí que vem o termo primitivo. Que é um termo extremamente pejorativo. Povos que não têm progresso são povos considerados primitivos.
povos que têm progresso são considerados não primitivos. Então, no topo da escala estava a Europa. Grupos que sabiam usar ferramentas estavam no meio do caminho, grupos que não usavam ferramentas estavam lá por último, puramente dessa forma. Cultura mais evoluída era aquela que tinha mais progresso tecnológico. Cultura menos evoluída é a que tem menos progresso tecnológico. E isso é uma marca que existe com a gente até hoje. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. O Japão é mais evoluído, os Estados Unidos é mais evoluído porque eles têm mais tecnologia do que a África, que não tem tecnologia nem para conseguir tirar a água da terra. A gente tem isso, a gente marca isso até hoje. A gente tem essa visão hierarquizada e preconceituosa sobre os povos que são mais ou menos evoluídos, que vem dessa época. Dessa época que vem esse conceito de que as culturas tribais, grupos tribais de cultura tribal, é menos evoluída, porque elas não têm progresso tecnológico. Dentro também da questão da religião, as pessoas do século XIX, os antropólogos do século XIX, não estavam muito preocupados em tentar entender uma cultura. Tá? Então, assim, existia a cultura europeia, roupa, tecnologia, progresso, cinema, música clássica, missa aos domingos de manhã. Tudo que era diferente disso, eles não tentavam entender. Então, eles achavam que as tribos indígenas, as tribos africanas, as tribos maori, todas as tribos, os grupos que viviam de forma tribal, não tinham sociedade, não tinham religião. Eles tinham dificuldade para conseguir entender que há sim uma organização social dentro de uma tribo. Hoje a gente sabe, hoje pra gente é lógico, mas naquela época era muito difícil para eles conseguirem entender que havia uma organização social, que havia um líder religioso, que havia uma religião. Eles não queriam entender. Mais do que eles não conseguiam, eles não queriam entender. Então eles classificavam dessa mesma forma que Darwin, mais evoluído, menos evoluído. Então, culturas com progresso, evoluídas. Europa, basicamente. Cultura sem progresso, menos evoluída, primitiva, animalesca, próximo de animal. Tanto que, caso vocês não saibam, nessa época, mais ou menos, existiam os zoológicos humanos na Europa, Inglaterra, França. O que eram os zoológicos humanos? Eles simulavam a tribo da onde o grupo Maori vivia e eles pegavam os Maoris e jogavam lá e deixavam essas pessoas lá para que os civilizados mais evoluídos pudessem observar e dar pipoca para os humanos primitivos e menos evoluídos. Vocês conseguem entender qual era o padrão de pensamento daquela época? A gente não pode, a minha professora sempre fala, e eu concordo com ela, a gente não pode julgar a história, a gente não pode dizer, eu faria diferente. Não, a gente tem que entender um contexto de uma época. Naquela época, esse era um contexto óbvio. Como hoje em dia é tão difícil de conseguir entender que, sei lá, gay também é filho de Deus. É um contexto, a gente está trabalhando para a mudança. Lá no futuro, lá daqui 20 anos, e a gente vê para trás, espero que só 20 anos, a gente vê para trás e vê uma homofobia como a gente tem hoje, a gente tem que conseguir entender o fruto daquela época, a gente não pode julgar, a gente tem que mudar, a gente tem que lutar para mudança, como foi se mudado desde o século XIX até hoje, muita coisa mudou, mas a gente não pode julgar a época, tá? A gente só tem que absorver e entender. Então esse era o contexto, eu digo absorver e entender o passado, né, gente? O presente a gente modifica, que fique claro que o presente a gente modifica, então... Tá? Só fazendo um parênteses aqui. Tá, então a gente tem que entender qual era a cultura da época do século XIX, quando o kardecismo nasceu. Então, voltando ao que eu estava dizendo, o kardecismo nasceu de um grupo de burguês que não tinha absolutamente nada para fazer nesse começo de... boom científico, começaram a querer entender as manifestações mediúnicas que alguns médiums
do convívio deles tinha, e eles começaram a fazer estudos, e Kardec foi lá, recebeu a codificação do Espírito Verdade, explicando o mundo espiritual que até então se conhecia, mas não de forma dogmática como o kardecismo estava apresentando, não de forma organizada, como Kardec organizou. Lembrando que as outras culturas do mundo, as tribais, já acreditavam em espíritos, em vida após a morte, em manifestação mediúnica, só que em vista daquela cultura, daquela época, toda essa cultura considerada primitiva, não interessa, é magia, é superstição, não interessa, vamos catalogar, não faz, é como tentar entender o comportamento de um macaco, é como tentar entender o comportamento de um cachorro, era assim a visão deles, então eles começaram a organizar de forma de progresso científico, burguês, branco, do top da evolução humana que eram os europeus. E foi assim que começou a ser feita essa catalogação. Eu quero lembrar a vocês uma coisa muito interessante, muito importante de ser dita. Quando os espíritos passam informações para nós, encarnados, nós traduzimos aquilo que eles falam. A gente não escuta eles da mesma forma, como se fosse uma pessoa falando. E mesmo se fosse de uma forma de uma mesma pessoa falando, eu falando isso para vocês, vocês vão interpretar de um jeito. Cada um vai interpretar de um jeito. Isso é normal. Então, a mesma coisa acontece quando os espíritos falam com a gente absorve e a gente repassa. E nesse repasse, coisas são deixadas de lado, coisas não são interpretadas corretamente, coisas são faladas de uma forma, vamos dizer, equivocada, não vou dizer errada, mas equivocada, como fruto de um tempo. Então, quando Kardec recebeu as informações do Espírito Verdade, Kardec era um sujeito do século XIX, em meio a toda essa cultura que eu tô falando nesse vídeo e no vídeo anterior. Então, obviamente que quando ele foi descrever as coisas que ele entendia, ele descrevia com um conteúdo cultural que ele tinha. Conseguem entender isso? Então, quando ele escreve coisas, ele vai usar a didática da linguagem de uma época. Como eu uso a didática de uma linguagem de uma época. E daqui 100 anos, o que eu falo pode ser considerado equivocado. Então, vocês precisam entender isso. Ninguém tem a verdade absoluta. E quando ele escreveu carregadíssimo de conceitos culturais de uma época que ele vivia. Por isso que o kardecismo é averso com qualquer símbolo místico, vamos dizer assim. Não usa incenso, não usa vela, não usa nada, só usa copo d'água. Por quê? Porque todas as culturas tribais que usavam elementos de contato espiritual, contato com o mundo astral, eram consideradas primitivas e inferiores em questão evolutiva, por causa da cultura de uma época, por causa da tradução da cultura de uma época. Então, por esse motivo, Kardec coloca que todas as superstições são desnecessárias. Por quê? Porque as culturas consideradas primitivas se manifestavam, usavam essas ferramentas de contato espiritual. Lembre-se, eles estavam querendo se separar dessa cultura primitiva, eles precisavam justificar a colonização desses povos. Se eles achassem identidade entre eles, acabou a colonização. Porque daí não é um superior ao outro. Então, por isso, Kardec aborda isso. Pelo mesmo motivo, Kardec coloca que se você nasce numa condição tribal, quer dizer que você é um espírito menos evoluído, porque você não sabe sobre progresso, não tem conhecimento, então você vai nascer numa comunidade inferior, uma comunidade menos evolutiva. Mesma coisa a questão do trabalho. Se você é pobre, periférico, trabalhador rural ou trabalhador da indústria, você é um espírito menos evoluído, porque o seu cérebro não entende muito bem as coisas. Lembrando que no vídeo anterior eu falei que nessa época se construiu um perfil, entre aspas, genético do pobre, que o pobre tinha certos tipos de vícios genéticos, vícios biológicos. Então, nessa construção dessa época, então, você nascer pobre,
trabalhando como na fábrica da Ford, que não tem tempo para pensar, porque você trabalha 14 horas por dia, 15 horas por dia. Então, era uma forma de legalizar isso, entende? Espiritualmente falando. Vocês são espíritos mais evoluídos, por isso que vocês não precisam sujar suas mãos de graxa, por isso que vocês não precisam trabalhar, porque o trabalho de vocês é unicamente mental, então vocês são mais evoluídos. Sim, gente, no livro de Kardec as coisas estão escritas assim, de uma forma mais rebuscada, mas estão escritas assim. Que o espírito que nasce numa sociedade tribal, considerada primitiva, é um espírito primitivo. É um espírito que tem que aprender coisas. Porque nessa época se acreditava nisso. A gente nasce de uma tribo, é uma tribo anterior, ela é uma tribo que ainda não tem contato com a tecnologia, com o progresso, e delas vão saltando em graus de conhecimento, como se fosse uma adaptação cultural e de ferramentas, até você chegar no top do top, que é a cultura europeia. Tá? É assim que se acreditava. Então, essa cultura trazida, construída do físico, do mundo das culturas, essa hierarquização vertical das culturas foi transferida completamente para a interpretação do mundo espiritual. Então, quando Kardec traduz o que ele escuta dos espíritos, ele traduz fruto de uma época. E esse fruto de uma época vem querer padronizar o mundo espiritual, muito parecido como era categorizado o mundo físico. E por esse motivo que espíritos de negros, índios, indianos e etc. é considerado atrasado. E até hoje, em algumas linhas kardecistas, algumas pessoas kardecistas continuam pregando isso, porque dogmatizou os livros de Kardec como se aquela fosse a única verdade absoluta, ignorando completamente o fruto de uma época em que aquilo foi escrito. Se vocês pegarem um livro de Umbanda de 50 anos atrás, vocês vão ler coisas que não cabem, que você vai falar, mas que absurdo isso! Porque é fruto de uma época. Então, a tradução espiritual vai ser fruto de uma época. Os próprios espíritos vão usar termos que sejam frutos de uma época. Eles sabem que a gente precisa evoluir no sentido de absorver mais conteúdo, mais sabedoria e modificar alguns conceitos que a gente tem na Terra. Mas eles sabem também que nós somos crianças e que nós não vamos aprender de uma hora para outra. Que não adianta um espírito vir aqui falar uma coisa absurda, que todo mundo vai, achar que ele é louco, que é mentira, que é marmotagem. Quantas vezes vocês não veem nos meus vídeos os espíritos abordando coisas atuais? E quantas pessoas não falam que são marmotagem? Quantos espíritos de outros planetas não apareceram no diálogo com os espíritos abordando coisas absurdas que a gente nunca parou para pensar que existia? E todo mundo falando que não há incorporação, que é marmotagem, que é invenção. Então, vocês precisam entender isso. Nós somos frutos de uma época, então nós só conseguimos captar aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós conhecemos, aquilo que a gente tem em repertório. Então, não é à toa que um espírito, ou uma pessoa, ou uma incorporação aborde um tema muito lá pra frente, que todo mundo acha que tá louco, que não há incorporação, que aquele espírito não existe, dentre outras questões várias, porque não consegue enxergar aquilo que aquele espírito está falando. Então, é óbvio, o espírito vai vir e ele vai falar coisas que sejam marcantes para uma determinada época, que consiga usar o diálogo de uma determinada época, porque assim consegue abordar e acessar mais pessoas, consegue informar mais pessoas, consegue doutrinar mais pessoas e mais espíritos. Então, não adiantava naquela época, em pleno século XIX, o Espírito Verdade falar sobre coisas que nós falamos sobre hoje, que a evolução não tem nada a ver com a cor da pele, com a cultura que tem. Eles não iam conseguir entender. E mesmo que entendessem, eles não iam concordar. Eles iam dizer que aquele espírito é um espírito atrasado tentando enganar. Porque onde já se viu dizer que um espírito que, entre aspas, cientificamente já foi provado que o negro é inferior. Entre aspas, tá, gente? Eu tô falando da leitura do século XIX. Não é o que eu acredito. Então, assim,
Então, se um espírito viesse e falasse que o negro, o escravo, é mais evoluído do que o branco burguês, numa época em que se justificava cientificamente a escravidão, como é que eles iam receber isso? Eles não iam concordar, eles iam achar que era um espírito inferior, que era um espírito tentando enganar, que era um espírito diversas coisas para não acreditar naquilo, porque eles estavam engessados naquilo. A gente só enxerga o que a gente conhece. A gente só consegue ler, consegue traduzir, consegue interpretar aquilo que a gente já conhece. Mesmo que seja uma informação nova que vem, o embasamento dessa nova informação a gente tem que conhecer. Por isso que é tão difícil para tantas pessoas conseguirem entender que energia e vibração física, da física quântica, é a mesma coisa. Porque elas não têm o embasamento de repertório necessário, eles são frutos de uma época. É normal? É normal. E daí que vem várias outras mistificações de que Preto Velho é mais atrasado, que o Exu é mais atrasado porque bebe, porque Exu não pode ser servido dentro de casa porque ele vai fazer caos. Tudo isso é fruto de uma época, é entendimento de uma época, é conhecimento de uma época. Nos próximos vídeos eu vou abordar essas outras questões, tá? Assistam o anterior, assistam de novo na próxima vez que eu for gravar o vídeo, para vocês conseguirem ir encaixando essas pecinhas pra gente completar. Eu só quero fazer um adendo. Eu não estou dizendo que todos os kardecistas acreditam nisso. Eu estou dizendo que é isso que está escrito no Livro dos Espíritos. Tá? Existem vários kardecistas hoje em dia que já não pensam dessa forma. Mas existem vários kardecistas hoje em dia que ainda pensam dessa forma. Mas eu tô dizendo só o que tá lá no livro, para vocês entenderem o que tá lá no livro, para vocês entenderem que aquilo foi fruto de uma época. E a necessidade da leitura daquilo de forma crítica, entendendo o contexto de quando aquilo foi escrito, para conseguir entender qual eram as mensagens espirituais e, consequentemente, as outras mensagens espirituais que foram vindo de várias outras linhas espiritualistas ao longo dos 200 anos. Ok? Então é isso. Beijo, curtem, deixem seu joinha, deixem a dúvida. Um beijo a todos os padrinhos e madrinhas que estão ajudando. Ó, agora dá para escutar certinho porque eu tenho microfone. Daqui a pouco chega o tripé. E muito obrigado de coração a todos vocês. Beijo e axé.